deve anunciar esse jogador. Outro que está bem perto de ser anunciado pelo Vasco, contrato encaminhado, é o goleiro Ivan, do Corinthians, estava emprestado ao Zenit da Rússia, deve chegar com um contrato de empréstimo com opção de compra no fim. Um jogador que já vem treinando no CT, Moacir Barbosa, é o orediano do Vélez Sarsfield, mas faltam algumas questões burocráticas para ele ser anunciado oficialmente. Até agora, o Vasco anunciou oficialmente 6 nomes, 6 reforços. Vou passar rapidamente aqui só para recordar o torcedor vascaíno. O atacante Pedro Raul, o volante De Luca, o zagueiro Léo, o lateral esquerdo Lucas Piton, o lateral direito Pumita Rodrigues e o zagueiro Robson Bambu. Vasco segue a preparação. No sábado estreia no Campeonato Carioca contra o Madureira aqui em São Januário, mas na sexta-feira o time principal, o Vasco ainda não divulgou a lista desse time principal, viaja para os Estados Unidos porque tem 2 amistosos pela frente ainda fazendo parte aí dessa pré-temporada. Mari. Boa, e Beta, vou contar uma notícia boa para você, hein? Esse jogo aí do Vasco contra o River, a gente vai poder acompanhar, tá lá no Star Plus também, pela ESPN no Star Plus. Terá transmissão pro fã do esporte, pro torcedor cruzmaltino. Baita jogo, em Vasco e River lá na ESPN no Star Plus. Bora lá, então. Dá uma olhada nisso que a Beta trouxe pra gente. Os gastos dos times no primeiro ano de SAF. Aí considerando o Botafogo em 22, o Cruzeiro, Bahia e o Vasco também, né? O Cruzeiro tem esse movimento com o Ronaldo desde a temporada passada, né? Valor, então, tá em euros, e aí a gente dá para ver que o Vasco já tem investido bastante nessa janela, né? 9,6 bilhões de euros. Aí pensando na cotação também de cada período, mas a gente já vê uma coisa muito mais firme do Vasco, essa entrada com mais força, com mais pé na porta. Também, claro, pensando nessa mudança para a Série A. A Beta trouxe a lista aqui. 6 nomes, ainda tem Jair, Ivan e pode ser que outros jogadores também, Aureliano, então vão para 9 aí. Uhum. Você tem gostado desse valor? Porque a gente vê que ele gasta mais ali, por exemplo, comparando com Cruzeiro e Bahia. Mas é um valor que é lógico dentro do pensado do Vasco, dentro do que se imagina para esse movimento? Acho que sim. Não é exagerado? Ele está abaixo do que o Botafogo gastou no ano inteiro. Uhum. O Botafogo foi montando o time aos poucos. O Vasco está tendo que montar de uma vez. Eu acho que essa é a grande diferença. O Botafogo contratou, né, e foi. Na verdade, ele fechou mais ou menos um time que é o time que vai começar esse ano, a base, na reta final do ano passado. Uhum. O Vasco está com 9 contratações. Imagino que praticamente todos esses contratados venham para que sejam titulares. O Vasco está mudando o time todo, né? Em princípio, tem o Nenê, na minha cabeça, assim, o Nenê e o Figueiredo para completar os outros 9 que estão chegando, que já estão aí, né? Alguns já anunciados oficialmente, outros muito próximos. No caso, disso. Jair, Ivan e Orechano também, né? Orechano, como hablam os hermanos de Buenos Aires. Então, assim, eu acho que era uma necessidade do Vasco. Falei aqui várias vezes, já sei que o Vasco, imediatamente após o Vasco confirmar naquele jogo com o Ituano, né, a volta à Série A, que não dava para aproveitar praticamente nada. O Nenê continua lá, o Nenê é uma referência, mas também não é um jogador com quem se pode contar para 100% dos jogos da temporada. Talvez nem para... Nem 70%. Acho que seria melhor aproveitá-lo saindo do banco de reservas. Eu sei que tem toda a vaidade dele, ele ainda acha que pode ser muito... Ele é eficaz com a bola no pé, mas sem a bola no pé não participa muito do jogo. É uma questão que o Barbieri vai ter que trabalhar ao longo do tempo. Mas é isso, hoje já se tem um desenho de um time totalmente diferente do que era no passado. Precisa mais, porque precisa montar um elenco. Tá montando um time, por enquanto. Está montando o primeiro time, mas já é um movimento bem significativo no mercado. Me parece uma entrada no mercado forte desse novo Vasco. Porque assim, a gente não vê, né, Mari, nenhum movimento, porque mesmo a gente olhando os números do Vasco, gastando uma quantia acima de... E aí eu vou usar como comparativo Cruzeiro e Bahia, pensando que são equipes que vieram da mesma situação, né, do Cruz-Maltino, mas também o valor está acima, mas não foi nada estrondoso. Por exemplo, o que o Grêmio faz com o Soares. Ele traz uma contratação estrondosa, né, para fazer barulho. Não é SAF, é outra situação. Mas do lado do Vasco, mesmo gastando muito, não é pelo menos o que eu tenho avaliado, não é uma gastança descontrolada, sabe, para mostrar que tem dinheiro. Tem sido algo, parece que estratégico mesmo, né? Algo muito próximo do que são as SAFs, né? Do modo de trabalhar de SAF. A gente vive um momento muito interessante no futebol brasileiro, que a gente consegue
comparar o clube que tem a SAF e o clube que não tem a SAF, a maneira de trabalhar, né? Por enquanto, a gente não vê o trabalho de SAF apostando exatamente num nome de peso, ou dando praticamente todo o seu investimento num nome como o próprio Soares no Grêmio. Movimento bem interessante e não sei se estratégico, mas pontual numa forma de trabalhar. O Vasco, ele tem também um trabalho a ser feito internamente, que eu acho que é também de você gerir um elenco ali, de que quem conseguiu te trazer um acesso, com quem vai conseguir talvez te manter, te dar a permanência de Série A, né? O Eugênio falou, realmente precisava de uma reformulação praticamente do time inteiro. Mas e aqueles garotos que, num determinado momento, carregaram o acesso do Vasco, né? Isso passou muito por eles. E foi muito perigoso. No elenco, né? Vão estar no elenco. Exatamente. Como equilibrar isso, né? Porque antes eles foram protagonistas, numa Série A não vão conseguir ser, mas eles vão ser esse recheio. E eu acho que tem um comandante muito capaz de fazer isso. O Barbieri, num determinado momento, ele é um cara que consegue gerir muito bem esse elenco e conversar com os jovens. Então, acho isso bem interessante e legal de pontuar. Eu acho que é isso. O Vasco está num caminho... E é importante pontuar que, como todos os outros clubes, o Vasco vai contratar ao longo da temporada também, né? Vai fazer ajustes e vai precisar contratar mais. Só que é um início, é um trabalho sendo pego do zero, sabe? É do zero, praticamente terra arrasada, para tentar voltar a ser competitivo no médio e longo prazo. Ganha uma encorpada para poder chegar, não pronto, né? Mas para poder, sou competitivo, e depois para entender onde essa competitividade está faltando, onde pode melhorar, onde pode crescer. E aí, você falou, Mari, até sobre isso, de peças que estavam numa temporada e que nessa temporada vão ser readaptadas. Eu falo, um grandíssimo exemplo é o Cruzeiro, que Edu, que foi um cara importantíssimo, saiu. Jogadores como Bidu, outros nomes que fizeram parte de uma campanha, agora é outra situação, quem eu consigo aproveitar, quem eu consigo, preciso dar uma encorpada, preciso de experiência, preciso de casca. Comparando, Eugênio, Grêmio, Vasco, Bahia e Cruzeiro, os times que subiram. O Vasco está na frente? Nesse processo de reformulação... de encorpada para o campeonato. Parece que sim, em termos de repensar o time. Então, o Grêmio já tinha um elenco um pouco melhor, embora não o elenco que ele teve em anos anteriores, tá? Mas me parece que em termos de projeto de reestruturação técnica do elenco, o Vasco caminha num sentido mais interessante. É claro que é o Soares. O Soares é um peso, mas é uma coisa assim, é ele. Tá? É o Soares. Chegou uma grande estrela. Uma grande estrela diferente de um elenco. Eu ainda olho para o elenco do Grêmio e vejo algumas questões. Por exemplo, o Grêmio volta para uma temporada de 2023 com a zaga que foi campeã da Copa Libertadores de 2017. Sim. É um ponto pro... São dois jogadores excelentes? São, mas eles não têm mais o mesmo rendimento que já tiveram um dia. São questões a serem trabalhadas, a serem pensadas, a serem projetadas. Me preocupa um pouco assim, esse pequeno investimento do Cruzeiro. Eu esperava que o Cruzeiro pudesse fazer um aporte um pouco maior agora, talvez esteja esperando mais à frente, porque o Malbem teve uma base melhor do que a do Vasco do ano passado, foi campeão com sobras, talvez seja isso, trouxe alguns reforços, não são reforços assim que enchem o torcedor, né, de brilho nos olhos. Então, e o Bahia é diferente também, o Bahia é um projeto que a gente vai tentar entender, mas também está mexendo bem no mercado, alguns jogadores interessantes que ele tem contratado, vai ser o time mais forte do que o ano passado. Eles contrataram o lateral esquerdo do Independente Del Valle, que é muito, muito, muito bom jogador, o Chaves, que foi, inclusive, tema quando a gente abordou aqui a prévia da final da Sul-Americana contra o São Paulo. Muito bom jogador. Foram trazer Canu do Botafogo, Raul Gustavo do Corinthians. Eles estão começando a montar, mas com um pouco mais de lentidão que o Vasco. Vamos chamar a Beta? Só para apontar, claro. A gente tem dois times que mantêm técnicos, né? Da temporada passada para essa, Cruzeiro e Grêmio.